Bom dia, boa tarde, boa noite, Colofé, Mucuyu, Saravá, Mutumbá, Orê, Mojuba, saudação de respeitos. Voltando então para o segundo módulo das lives referentes à culpa e dedicados à nossa amiga Denise dos Santos. Quando a gente vai falar de culpa, a gente tem que primeiro entender que para a culpa se instituir, ela é uma culpa de julgo alheio. Você só se sente culpado quando o outro aponta para você atitudes que você possa ter feito que não foram bem vistas aos olhos daquela terceira pessoa. Porque logo em seguida a gente vai falar da culpa internalizada. Quando a gente fala da culpa, Denise, a gente tem que lembrar que nós nascemos num movimento onde desde muito jovens somos instituídos a um salvador e um acusador. Dentro da salvação e da acusação, existiu um movimento capitalista. Por que capitalista? Porque eu já tenho um vídeo meu que eu falo que sobre a instituição do monoteísmo, que é somente um Deus gera um pensamento. Era muito normal. Eu também já fui evangélico. A gente sempre direcionar os nossos cânticos ou louvores ou orações, entendeu? Oração, que é um movimento interno de conversa com você e com Deus, direcionar essas orações com pedido de ajuda. Porém, dentro do movimento do cristianismo, e do começo do mundo, foram efetuados os freios morais. Os freios morais, eles sempre são feitos porque a moralidade está contida na sociedade. Então, quando a gente fala dos freios morais, eles já começam no colégio e na família. Quando a gente fala dos freios morais, eles têm duas subdivisões extremamente perigosas, porque o freio moral é quem castiga, obriga ou quem diz a você quem você tem que ser para melhor se adequar no espaço. São como normas, porém são normas que foram criadas por uma geração inteira. Quando a gente fala dos freios morais, a gente vai ter que lembrar que a forma mais primitiva de conter o ser humano ou de dar a ele ordem ou dominá-lo é o medo. E o medo, ele é subdividido dentro do freio de moralidade em duas ações físicas e divinatórias. Quando a gente fala da instituição do medo como metodologia de educação, que a gente pega na família, são as correções, as palmadas, os castigos, isolamentos, rejeições e, por consequência, às vezes até morte, porque em nome da honra muitos mataram. Quando a gente fala dos fatores divinos, a gente fala da instituição do medo como ferramenta de domínio, como forma de castigo espiritual, da gente não obter ou obter alguma coisa referente a um Deus que vai nos castigar por uma conduta. Daí a palavra pecado, 7 pecados capitais, porque quando se cometia o pecado, quando houve aquele erro lá do Tarso, que ele colocou gerentes espirituais como gerentes políticos, a igreja teve ali o domínio, e querendo ou não, todos nós espiritualistas contemporâneos, nós somos formados da educação antecessória aos nossos pais. Nossos pais praticaram a educação que sofreram com eles para conosco. E nós vamos levar uma fatia dessa educação para o outro. Fala muito das nossas frustrações, porque nunca o outro vai ser o que nós esperamos que ele seja. Daí, quando eu tenho um medo instituído como forma primitiva de correção, eu tenho os medos físicos. Porque a culpa, ela vem de uma ação que gera uma reação, um resultado esse que gera julgo. Julgando o julgo, entendeu? E a pessoa que lhe julgou vai lhe colocar em situação vexatória, de vergonha. Estando envergonhado, você chega à culpa e se instala na dor que é a prisão. Então, pegando a culpa como ação e tendo aí como forma primitiva, arcaica, por uma sociedade pré-moldada, as agressões físicas ou o medo de agressão física, você deixa de cometer algo pelo medo de ser agredido. Você não faz uma malcriação, você não xinga alguém, você não rouba, você não bate numa pessoa, você não agride uma outra pessoa pelo medo da devolutiva dessa agressão. E quando a gente fala do medo instituído como forma de castigo divino ou espiritual, a gente fala de todos os medos que foram embutidos na nossa cabeça, que levavam a gente a pensar
Se eu não for bom, eu não tenho céu, serei castigado. Se eu for uma pessoa mundana, eu serei uma pessoa castigada por Deus com uma doença, com um atropelamento, um acidente. Então, o ser humano sempre usou de base educacional o medo. O medo, ele sempre foi instituído dentro dos colégios, dentro das famílias, porque a família é a primeira conjuntura de aprendizado, o colégio é a segunda, a vida é a terceira. Então, quando a gente pensa que nós somos julgados diariamente, não importa o que você faça, o julgamento vai te levar um peso do medo. O medo de ser julgado, quando eu sou julgado pelo outro. E será que esse outro ele está pronto para me julgar? Porque dentro do freio moral da sociedade, quando eu instituo o medo como forma arcaica de cobrança, esse medo vai me significar o medo de eu sofrer algo futuramente, porém, para que eu sofra, esse medo foi acusado. E quem são esses acusadores? Os acusadores da ferramenta moral do medo são os criticadores, os moderadores e os antissociais. Quando eu cometo um ato, o criticador sempre vai dizer que eu estou errado, que aquilo vai dar problema na minha vida, que eu vou ser castigado, porque o criticador, ele é a sociedade arcaica, ele é conjurado e construído sob uma forma pré-moldada de entender. Porém, eu vou ter um moderador também social. No moderador social, eu tive uma atitude, e vamos botar título nessas coisas. Para o criticador, eu sou mãe solteira. Eu sou prostituta, pecadora, meretriz, vagabunda, eu vou sofrer e meu filho vai ser alvo de castigo, porque aquele filho fora de um casamento, ele lembra a sociedade que eu estou saindo do parâmetro de educação. Para o moderador, aquele filho gerado pode ser um pecado, até porque o criticador não está errado, ele está alicerçado nas bases dele. Para o moderador pode ser errado? Talvez sim, porém o moderador vai dizer: ai, que pena, não deu certo o seu casamento, mas você tem um fruto aí, um bebezinho, você já pensou no nome, já pensou na roupinha que você vai usar, nossa, você vai querer que ele estude aonde? Então o moderador, ele modera, ele é flexível, ele traz para a pessoa que está se instalando na face da culpa, frases de boa-aventurança que digam àquela pessoa que ela pode distrair e criar leques de pensamento. Afinal, a culpa, ela se institui, mas ela só é proveitosa quando o seu pensamento leva a entender aquele jogo. Mas também nós temos antissociais. Indiferente de você engravidar o teu bebê fora de um casamento, você vai ter aí os antissociais que pregam o ódio à a criança como um ser desnecessário, a criança que irrita, porque em sua grande maioria os antissociais são carentes. Então, quando o antissocial vê uma criança, ele entende que aquela criança está tendo chances que ele não teve. E nisso a gente volta lá atrás, da forma primitiva, dada como castigo e medo. Então vocês veem que até mesmo quem nos julga está acometido de julgamentos. Até um próximo módulo, onde a gente vai tratar de mais um fator do instalar da culpa na nossa vida, a culpa como transtorno. Hoje, nesse vídeo, a gente tratou da culpa como forma acomedida de um jugo social, entendeu? De uma chibata social, que é o medo. Grande beijo, até um próximo encontro.